E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre intoxicação. Por favor, vai mandando a sua pergunta, é tão importante quando você interage conosco. Estamos ao vivo entrando na sua casa, não perca essa oportunidade aí de ter a sua dúvida, de tirar a sua dúvida sobre essa matéria. Hoje o assunto é intoxicação, estamos recebendo uma perita no assunto, viu gente? Aliás, é a perita criminal do Instituto de Criminalística de Campinas, toxicologista e professor de toxicologia da PUC Campinas, professora doutora Silvia Cazenave está aqui, aceitou nosso convite para esclarecer, para tirar sua dúvida. Você, pai, mãe, enfim, que tem filho pequeno, que vive essa realidade, trabalha no comércio, lida com determinados produtos aí que para você é relativamente perigoso, então tem esse perigo, vá participando também. Sabe de alguém que trabalha em algum produto, algum tipo de lugar, né, que usa muito produtos tóxicos, vá participando, vai tirando as suas dúvidas. O telefone está aí, o e-mail está aí, com a graça de Deus. Vamos para as ruas mais uma vez? Vamos aí para fazer as perguntas do Santo Povo de Deus, porque hoje o programa está muito bem, muitas dúvidas como essa agora que a gente vai soltar para você. Olá, meu nome é Eric. Eu gostaria de saber a respeito do chumbinho, veneno de rato. Quando ele é consumido pelo ser humano, se ele é um veneno tóxico, qual que é a orientação, o que tem que ser feito? É muito comum em locais assim, doutora, que tem ratos, enfim, jogar aquele chumbinho, aquele veneninho pelos cantos e de repente vai que entra no organismo, no ser humano. Numa criança vai estar lá brincando e passa o dedinho e coloca na boca e o que acontece, né? E é fatal, né? Ou seja, esse é o tipo de produto que com doses... É fatal? Com doses muito baixas, ele é capaz de matar. Ele estava falando especificamente do chumbinho. A gente tem vários tipos de venenos de rato. O chumbinho é uma substância que ela, com uma dose muito pequena, ela mata. E ele é até conhecido popularmente e é aplicado muitas vezes em casos de tentativa de homicídio. Aí é o meu lado de perita criminal também, né? A gente com frequência trabalha em casos em que eu tenho que identificar a substância que foi usada num alimento, por exemplo, para matar uma pessoa, e essa substância é o chumbinho, né? Ok. Então é fatal. Ele é fatal, ele é fatal. E em doses pequenas, né? Ok. Fatal tanto para criança como para adulto? Como para adulto, para adulto também. Para adulto. A gente tem muitos casos desses, né? Inclusive, na frequência de casos de intoxicação, né, com veneno para rato, né, de uma forma geral, o número de intoxicações é bem alto. Okay. Né? É acidental com criança, mas ainda mais com tentativas de homicídio, que é uma coisa bastante grave, né? Doutora, muitos agricultores também que assistem, que estão acompanhando, enfim, em plantações aí de arroz, de milho, de feijão, enfim, e usam aqueles produtos tóxicos também que tem que matar o joio, né, o mato, né, as pragas, enfim, Uhum. né, enfim. E estão lá expostos assim a essa ventilação, e nesse caso, doutora, assim... Então, esse caso é um caso triste até. Eu acho assim que é uma coisa importante a gente falar esse aspecto do praguicida relacionado com a aplicação na agricultura, né? Porque a gente precisa de alimento, um alimento precisa de um tratamento para a produção ser adequada, mas o trabalhador que está aplicando esse produto, ele tem que ter muitos cuidados. Na verdade, não só o trabalhador, mas enfim, a pessoa, o dono daquela fazenda, daquele cultivo, ele tem que cuidar para que os trabalhadores ali estejam protegidos, porque são substâncias tóxicas e que, com o passar do tempo, vão produzir danos no organismo. Os trabalhadores eles têm que estar com todos os equipamentos de proteção individual. Então, luva, capacete, máscara, roupas impermeáveis, óculos. E assim, não adianta, por exemplo, tá descalço, né? A gente vê muitas vezes, o cara tá de chinelo, tá de short, e aí ele vai nebulizando, andando para frente. Então, aquilo respinga nele, fica no cabelo, ele respira aquilo. Então, essa aplicação, ela precisa de equipamento de proteção individual e adequado. Sem esse equipamento, ele realmente vai sofrer danos. O veneno também entra pelos poros da pele? Da pele, entra, ele é absorvido facilmente. Não é só inalar? Não.
Não, pela pele também, tanto inalado como pela pele. Ok. Por isso que a gente fala que precisa de roupa impermeável. Então, precisa de bota, precisa de luva, precisa de roupa impermeável, precisa de o capacete que proteja, inclusive o pescoço, porque não adianta ele colocar só um chapéu, tá com o cabelo curto e ter o pescoço à mostra, porque aí em contato com a pele isso também absorve. Ok. Olha, como é bom a gente fazer pergunta, viu? Olá, Frei, parabéns pelo programa, grande programa como sempre, assim, obrigado. Meu nome é Lúcio, sou da cidade de Prados, Minas Gerais. Obrigado, Lúcio, um grande abraço. Muito obrigado por representar a sua cidade de Prados, Minas Gerais. Gostaria de saber da doutora sobre os medicamentos, assim, ele cita até uma marca, mas eu quero aproveitar a tua pergunta, Lúcio, e falar sobre os medicamentos ansiolíticos, doutora, aqueles medicamentos ansiolíticos, enfim, o uso exagerado também pode levar à intoxicação e como depois se desintoxicar ou eliminá-los do organismo, pergunta o nosso amigo Lúcio Flávio, doutora. Olha, Lúcio, pode sim. Sua pergunta é muito importante também, porque a gente tem a tendência a achar que, como é medicamento, que nunca tem risco. E isso não é verdade, ou seja, os medicamentos, eles também produzem danos no organismo, né? Eu acho que essa é uma crença, a pessoa sabe que o medicamento é para tratamento, então acha que nunca vai fazer mal. Que é para fazer o bem, Que é para fazer o bem. Né? E eles fazem, eles cumprem com uma função que é necessária. Porém, por exemplo, você não pode subir a dose do medicamento a não ser que seja necessário e seja prescrito pelo médico. O que acontece com esse tipo de medicamento ansiolítico? A pessoa toma e o organismo se adapta. O que significa essa adaptação? Ele vai se acostumando com aquele medicamento. Então, com o passar do tempo, um comprimido ou uma dose só, às vezes, não é mais suficiente. Então, o que a pessoa faz? Como ela não tem a resposta do medicamento que ela precisa, ela toma uma dose a mais. Então, ou ela diminui a frequência, ou seja, ela começa a tomar mais vezes durante o dia, ou em vez de um comprimido, ela toma 2, porque o comprimido não faz efeito se for um só. E isso é um erro, porque isso acaba acarretando numa consequência que é muito prejudicial, que é a dependência do medicamento. Okay. Então, a gente tende a achar que dependência é só das drogas ilícitas, quando na verdade não. Então, o que fazer? Então, precisa diminuir a dosagem vagarosamente, dependendo da substância que for, precisa substituir essa substância por uma outra. E todo o tratamento está implícito, né, que ele é por um determinado tempo. Nenhum tratamento é para sempre, né? Ou seja, você está tratando. Então, é claro, as pessoas têm algumas doenças crônicas que precisam, durante a vida toda, tomar medicamentos. Mas esse tipo de medicamento, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da tolerância, da necessidade de aumentar a dose e da dependência que ela é produzida também nesses casos. Quem está mandando um abraço para todos nós, para a equipe aqui, é o nosso amigo Luiz Henrique de Campinas. Obrigado, Luiz Henrique, pelo teu carinho, acompanhando sempre o programa Vida e Saúde. E sempre é parceiro aí dessa obra maravilhosa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, viu? Mogi Guaçu é a Marta Valinho. Marta Valinho, um beijo no seu coração, doutora. O spray dos grafiteiros faz mal? Intoxica? Pergunta a Marta, doutora. Também intoxica, Marta. Também faz mal. Eu não sei se você já reparou que tem alguns... na verdade, eles... esse pessoal que usa os sprays sentado em placas, assim, eles usam uma máscara. Eu não sei se você já reparou eles pintando. São quadros belíssimos. Lindos, a arte lindos. daquilo é uma coisa fantástica. Eu adoro ver. E adoro ver eles produzindo essa arte também. Mas repare que a maioria deles usa uma máscara que não é de tecido. Por quê? Porque ela é uma máscara própria para impedir a inalação do solvente. Então, o solvente que está no spray, ele também é tóxico. Maravilha, vale a pena. A Marlene Ferreira Nunes de Santa Bárbara do Oeste, acompanhando o programa. Obrigado, Marlene, Deus abençoe. Quais são os riscos causados por medicamentos psicossomáticos, diz ela, se pergunta a Marlene. Bom, precisa ver quais são os medicamentos, assim, especificamente, né? Acho que vai nessa linha dos antioxidantes. Geralmente, os medicamentos, todos que agem no nível cerebral, ou seja, que eles são usados para tratamento de algum distúrbio psíquico, que são substâncias que afetam o sistema nervoso central, então a gente cai naquela mesma situação dos ansiolíticos. Produtos de limpeza, doutora. É verdade assim que a pessoa se intoxicou com, uma criança brincou com detergente, né, ou água sanitária, enfim, e está lá, e o que vai acontecer com ela? É verdade sim que é mito
toma um copo de leite que faz bem. Ou seja, o produto de limpeza e também o leite, né? Tomar um leite, eu já ouvi, né? Toma leite que isso desintoxica. Não, né? não pode tomar leite, gente, assim, não desintoxica. Tem algumas situações em que o leite é até permitido, mas o que acontece? A substância, quando ela é introduzida no organismo, ela, para passar pelas membranas do organismo, a gente diz que ela é solúvel em gordura, né? Ela é lipossolúvel, então ela tem que atravessar para chegar no sangue e se solubilizar no sangue. Então, uma substância que é lipossolúvel, se tem o leite junto, o leite só aumenta a absorção, né? Então, ele não vai ajudar muito, pelo contrário, ele vai atrapalhar. Então, assim, o que acontece quando tiver com uma intoxicação? Quando uma criança tiver se intoxicado com alguma substância, primeira medida é ligar para um centro de referência, um centro de controle de intoxicações, por exemplo, que lá eles vão informar qual é o procedimento que deve ser feito. Né? Então, mesmo pelo telefone, às vezes nem precisa levar no hospital, mas liga, porque aí vocês vão ter um retorno de uma pessoa especializada com a informação de qual foi a substância para saber o que fazer. Né? Então, existe um centro que... Existe aqui em Campinas, a gente tem, na Unicamp, existe o Centro de Controle de Intoxicações. Infelizmente, eu não tenho o telefone de cabeça aqui do centro agora. A gente agora. vai tentar pesquisar, viu? Vou tentar pesquisar durante o programa. Porque é importante, porque assim, qualquer ocorrência de intoxicação aguda, a pessoa deve ligar para lá e às vezes não precisa ir, pelo telefone mesmo, tem gente que atende e que vai dar todas as coordenadas, todas as orientações de medidas para resolver aquele problema específico. Se o profissional que estiver atendendo, ele falar assim, não, precisa trazer para o hospital, então a pessoa vai ser recebida lá e todos os procedimentos de antídoto, de tratamento vão ser aplicados. Né? E doutor, se caso a criança assim vai lá, está brincando na água sanitária e toma um pouquinho, é claro, é inevitável quase a reação da mãe, o desespero, enfim, para salvar, a criança está lá meio que se afogando, meio que faltando ar, enfim, nesse caso. Então, é complicado mesmo, porque precisa ter um pouco de calma, né? Você sabe, como eu estava falando no começo do programa, os maiores casos de intoxicação são de medicamentos. Depois a gente tem os praguicidas, né? Os inseticidas. E depois os produtos domésticos, que são de limpeza. E, inclusive as pastilhas que se usa para mosquito, né? Os inseticidas também dentro de casa. Ou produtos tipo detergente, água sanitária. A água sanitária é mais complicado porque ela é muito irritante. Se a criança ingere uma grande quantidade, ela vai lesar todo o trato digestivo. Então, aí precisa ser encaminhado para o hospital mesmo. Tá, mas até chegar lá, a mãe pegou a criança que ela sabe que está lá, vai levar para o hospital e vai dizer que foi uma água sanitária. Quais são os primeiros cuidados ali, as primeiras reações da mãe, né? Tem que colocar o dedinho na garganta para provocar vômito? Como é que é? Né? Não. Às vezes o vômito, se a criança ingeriu alguma coisa que é muito corrosiva, o vômito vai fazer a corrosão voltar e prejudicar ainda mais. Então tem que fazer um outro tipo de procedimento que dar carvão ativado, isso é hospitalar. Então o que a pessoa tem que fazer é buscar a ajuda de um profissional que tenha competência. Empurrar leite goela abaixo, nem pensar. Nem pensar. E às vezes a água, ela dilui o produto, mas em outras situações, dependendo do produto que a criança ingeriu, ela vai ter uma reação. Aumenta a quantidade, inclusive, né? Pode... Porque ela vai ter uma reação, a substância pode reagir com a água que está sendo ingerida junto. Então. Doutora, a senhora é perita do Instituto Criminalista, perita criminal, né? Quando a gente ouve falar assim, em todos os níveis da sociedade, enfim, a pessoa morreu de overdose, né? Então, do ponto de vista agora das drogas pesadas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, olha, por exemplo, overdose significa, em inglês o termo, né? Significa superdosagem. Então, não precisa nem falar de droga pesada, nem nada disso. Qualquer substância que a pessoa ingira uma grande quantidade pode ser considerada uma overdose. Né? E algumas substâncias, com dosagens muito altas, elas são fatais, elas podem matar. Né? Então, é claro, a gente está pensando no efeito final, né? Que é a morte. Mas existem outros efeitos antes, dependendo da substância. Então, qualquer uma delas pode estar dentro de uma situação de superdosagem ou de overdose, como a gente costuma dizer. Causam sequelas ou não? Causam, né?
Bom, existem problemas hepáticos importantes, né? Ou seja, o fígado, ele pode ter uma lesão que é mais crônica, né? Dura mais tempo. Se é uma substância que age no sistema nervoso central, a gente pode ter algum dano cerebral também, né? E isso vai depender da dose. A gente tem substâncias que vão provocar intoxicações a ponto de deixar a pessoa desmaiar, por exemplo. Então, aí a consequência crônica ela é menor, né? Em outras situações, você tem, por exemplo, que nem aquela situação do vômito, né? Então, são intoxicações de overdose que não são não tem uma consequência tão crônica, não são tão graves. Elas são graves, Ok. né? Mas de uma forma mais imediata. A diferença entre a droga e o remédio é a quantidade, né? É a dose, É a a dose, né? quantidade. Quantidade, né? E não só, eu acho que também assim, a gente tem que considerar que além da dosagem, você tem que ver por que via que foi introduzida no organismo. Então, às vezes, uma mesma substância, se a pessoa, em vez de ingerir, injetou, então a gente tem um efeito totalmente diferente. Ou seja, diferente não no sentido daquilo que ele está produzindo, mas de intensidade. Ok. Ele vai ser muito mais intenso se a pessoa mudar de via. Né? Ok. Então, às vezes a via dérmica ela protege mais do que a via oral. Às vezes a via respiratória a pessoa acaba inalando um produto é muito mais nocivo do que pela via oral. Então a gente também tem que ver além da dose a via e o tempo que a pessoa ficou exposta. Doutor, vamos lá para Lajeado, Rio Grande do Sul, é o nosso amigo Gentil Batista de Oliveira. Seu Gentil, muito obrigado pela participação. Ele falou assim que tem um problema com poeira e perfumes fortes, né, assim, que me dá fortes batimentos no coração, uma certa arritmia. E muita coceira no nariz. Você quer saber se é alergia ou poeira e perfume pode provocar graus de intoxicação? Pergunta o nosso amigo Gentil, doutor. Precisaria saber qual é o grau de exposição seu para perfume e para poeira. Se for assim, você está sentindo um perfume, já começa com essas reações, então me parece ser algum tipo de alergia. Aí a gente tem alguns profissionais médicos que conseguem detectar as alergias, se a causa é essa mesmo, se é poeira, né? Então, aí teria que realmente procurar um profissional especializado na área de alergologista, reação, né? alergologista, isso. De Gente, reação alérgica. Quanto que nós estamos aprendendo aqui no Vídeo Saúde. Eu vou chamar um intervalo, na sequência nós vamos entrar no trabalho dela, né? Ela é perita, né? Ela é perita criminal, enfim, ela vai contar um pouquinho a experiência do que ela lida no dia a dia, né? E claro, sempre aberto aí para responder a sua pergunta sobre intoxicação. Vamos falar um pouquinho sobre intoxicação alimentar, viu? Tudo isso no Vídeo Saúde. Então, se você quer saber, não sai daí que a gente volta rapidinho, só para você. Se você teve contato com gás lacrimogênio, retire as suas roupas o quanto antes. Elas podem ser ainda a fonte dos efeitos causados pelo gás.